Então, começando mais um podcast, Pode Falar com a Eli Naim, hoje com a presença ilustre de um amigo e uma pessoa que inspira um bênção em tudo quanto é lugar onde vai, Alex, hoje responsável pelo Grupo Aliança Eterna de Campos, e vai ser um bate-papo muito bacana e a gente começa agora mais um Pode Falar com a Eli Naim. Alex, obrigado, Papai do Céu te abençoe. Amém. Muito obrigado por essa visita aqui, nesse bate-papo muito rápido. Primeiro, fazer um testemunho pequeno. Eu sempre ouvi falar do Alex através da minha falecida mãe, que frequentava todas as suas missões, vamos dizer assim, de vida. Tinha um carinho enorme por você, o senhor sabe disso. E eu passei também a frequentar lá na Aliança Eterna. E realmente é uma bênção. Papai do Céu te ilumina muito, pode ter certeza. Não estou puxando saco, eu estou falando a pura realidade. E eu vejo muita mudança das pessoas. As pessoas, a missa, eu sou católico e sei muitas vezes que a missa, ela às vezes acaba sendo muito no automático. Isso é uma coisa que a Igreja Católica, a cada dia que passa, tenta melhorar um pouco isso. A gente vê isso em algumas missas, tentar dinamizar um pouco mais as missas, mas o grupo de oração ele é completamente diferente. Ele tem também a missa, mas tem algo diferente. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, um pouco do Alex ser humano, do pai Alex, do esposo Alex, para que a gente pudesse estar tirando as dúvidas e esclarecendo para as pessoas o quanto você é bênção na vida das pessoas. Então, primeiramente, agradecer a você o convite, dizer do imenso prazer de estar aqui com você, né, com todo mundo que te acompanha, que te segue aí nas redes sociais, e a gente poder levar, né, nesse bate-papo um pouquinho também de esperança para todo mundo, né? Amém. Então, vamos por parte, né? Vamos falar primeiro, eu acho que da questão do diaconato, né? Para a pessoa entender, porque você falou que tem um cara que é esposo, que é pai, mas está aqui vestido de padre. Então vamos lá. Então eu sou Alex Caetano, hoje sou diácono, né? Há 3 anos, fui ordenado diácono na igreja no dia 24 de outubro de 2019. Então, o diaconato é uma vocação antiga na igreja. Sempre existiu, e aliás, não é só na igreja, é bíblico, né? Porque na era dos apóstolos, para substituir, inclusive, Judas, foi eleito no grupo dos apóstolos que era Estevão, e se tornou um diácono também, né? E por aí, hoje padroeiro dos diáconos também, Santo Estevão, né? Então, o diaconato, ele desapareceu ao longo do tempo da história da igreja, e com o Concílio Vaticano II, com o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele retornou ao diaconato permanente. É a primeira ordem, na classificação da ordem, é o primeiro grau da ordem. Então, diácono, padre e bispo, né? O diácono ele pode ser transitório. Transitórios são aqueles que vão se ordenar padre. E o permanente, que é o meu caso, são aqueles que servem a Deus, que se dedicam à obra de Deus, mas também têm família, né? O que o diácono pode fazer? O diácono ele é o servo, ele é o ministro ordenado para a caridade. Isso é a primeira coisa, né? Isso desde os tempos bíblicos. Precisamos ver alguém, diziam os apóstolos, para que pudesse cuidar dos pobres, amparar os órfãos, a viúva, porque os apóstolos se viram com tanto trabalho que eles não tinham como dar conta de fazer essas coisas, né? Então, vem então a ordem, a ideia de fundar, assim, de criar o diaconato. Então, o diácono permanente, ele casa, tem a família e faz o trabalho da caridade, né? Que é o primeiro. Depois ele serve à mesa. O que é servir à mesa? No altar, ele auxilia o sacerdote na disposição dos objetos litúrgicos, dos objetos sagrados, o cálice, né, para a celebração. E ele é um ministro também ordenado para a palavra, para proclamar o evangelho, para a catequese e para pregar. Então, de uma forma rápida, nós explicamos aí um pouco do diácono. O diácono também é o ministro da bênção.
ele pode dar todas as bênçãos, e ele também auxilia os sacerdotes no sacramento do batismo e assistindo os matrimônios. O diácono não pode celebrar a Santa Missa, né, consagrar, o diácono não pode dar a unção dos enfermos e atender confissão, né? Isso é um papel somente Do padre. do padre. Então, assim, de uma forma explicada aí, né? Eu acho que de maneira bem direta. É. São as diferenças do padre para o diácono, celebrar a Santa Missa, Isso. as confissões E a unção dos enfermos. e a unção dos enfermos. Uhum. E na maioria das vezes auxilia na missa ao sacerdote. Auxilia o sacerdote, na missa. Sim, acho Uhum. perfeito. É. Vamos falar um pouquinho, Alex, do pai. Então, Do pai e do esposo, da família. 2 filhos? Então, tenho um casal de filhos, né? Sou casado há 23 anos, né? Patrícia, minha esposa, e nós temos a Maria Luísa, que tem 20 anos, e o João, que vai fazer agora 14 anos agora em junho. Diferença boa, né? 23 para 14, 9 anos. E a gente vive, né? Muitas pessoas falam assim, Alex, né? Eu gosto de ir ao grupo de oração e já vou respondendo alguma coisa que você falou, porque eu me identifico muito com você. Mas por que as pessoas se identificam comigo? Porque eu levo para ali a realidade da vida de todo mundo. Você é esposo, você é pai, eu chego ali, eu falo que eu estou cansado, que eu briguei com a minha esposa, que eu levei meu filho para o colégio, que eu tive que levar filho a show. É a vida da qual a gente não pode sair dela por ser um religioso. Muito pelo contrário. É importante uma pessoa com testemunho de família e, ao mesmo tempo, um religioso, Que é um exemplo. que é um exemplo e também mostra assim, que a gente não pode perder a esperança. Se a gente tem um problema no casamento, se a gente tem um problema com o filho, eu também passo por isso. Então eu estou ali dizendo para vocês assim, ó, É fica tranquilo possível. que dá certo. É possível. Dá certo. E eu imagino, pelos seus afazeres, do quanto a Patrícia também tem que ser muito iluminada, porque é terça grupo de oração, quarta grupo de oração, já está pensando pelo que Agora a gente já acompanha, quinta-feira grupo de oração. Então, fora as caridades que o senhor é envolvido diretamente, então tem que ter muita paciência também, não com você, mas com o que cerca o Alex, né, das obras. Ou seja, ela participa comigo de uma forma, eu digo até que de uma forma direta. Porque como minha esposa, e ela concede, assim, ela autoriza e ela vai se privar da minha ausência em casa, né? Então, quando eu vou para uma missão, que é numa cidade para pregar, que é na obra social, ela está indo comigo. Isso ajuda muito, então, né? porque ela vê de perto comigo, o que está acontecendo. Porque ela sabe, por exemplo, assim, eu sei, o Alex não está aqui em casa comigo, mas ele está fazendo algo também tão importante quanto a presença dele dentro da minha casa, né? Ele também está sendo exemplo, ele está sendo esperança, ele está sendo ajuda para tantas outras famílias. Então ela tem essa compreensão, ela entende bem isso, então ela acaba celebrando comigo, né, o ministério do diaconato. Ela vive comigo esse ministério. Esse podcast a gente quase nunca fala de política, mas o senhor me falou uma frase que me lembra muito uma frase que meu pai fala na política. Quando eu decidi entrar para a vida pública, que não era um desejo, e ele virou para mim e falou assim: se todas as pessoas de bem não quiserem entrar na política, o mal vai ficar cada vez mais forte na política. Exatamente. E o que eu estou querendo dizer, fazendo a comparação com uma frase que o senhor falou? As pessoas têm que procurar mais a igreja. Eu me recordo muito que no início eu ia à missa obrigado. A minha mãe me obrigava a ir à missa. E muitas das vezes eu não entendia aquilo. E hoje eu vejo o quanto ela me fez bem. Olha só o que eu estou falando. Eu não ia com prazer, igual eu vou hoje à missa com prazer. Eu era adolescente, né? Adolescente não queria ficar aquela 1h30, 1h40. Mas eu ia, no início, meio que forçado à missa, mas eu saía da missa de uma maneira muito diferente. Então, eu acho que as pessoas
de bem cada vez mais tem que procurar a igreja. Não é procurar somente a Deus. Deus a gente tem que procurar sempre, seja qualquer que seja a religião. Mas o católico, e aí é uma crítica que eu acho que cabe, né? O senhor muito mais do que eu. Qual é a maior religião de Campos? É a católica. Mas é uma católica que não é verdadeira. Não é uma católica que frequenta a igreja católica e não vive os preceitos do catolicismo. Ou seja, os evangélicos muitas das vezes são menores em alguns aspectos, mas são muito mais presentes que os católicos. O senhor concorda com isso? Concordo. O fiel católico, ele precisa se despertar para os grandes tesouros que a Igreja Católica tem e que, às vezes por culpa nossa do clero, né? E aqui eu bato no peito, e também porque um momento a gente acaba tendo que cuidar de tantas coisas que esquecemos de também ofertar às pessoas esses tesouros. A história da igreja, a vida dos santos. Eu aqui falei um pouquinho de Santo Estevão, né? Talvez desconhecido para vocês. E quanta gente, nossa, até mesmo Estevão foi, né, na Bíblia, está lá e tal. Então, tem tanta coisa bonita na igreja. É uma igreja rica de história, de cultura. E às vezes a gente não consegue passar tudo isso, né, para as pessoas. Também tem a parte do fiel que não se interessa, que não busca. Né? Que é o que a gente estava falando aqui agora. Que precisa ter, mas não, eu sou católico, eu tenho que entender. Hoje, se a gente entra muito para esse negócio da fé, as pessoas virou assim uma coisa muito, muito, como que eu vou dizer a você? Eu quero aquilo que resolve o meu problema. O imediatismo. O imediatismo. Né? Como tudo hoje está na palma da mão da gente, no celular, então eu quero a solução também espiritual na palma da minha mão. Só que não é assim. Se fosse assim, Jesus não iria escrever tanta coisa. No mundo tereis aflições. Se quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então ele falou que ia dar ruim no meio do caminho. Né? Ele falou. É um processo, né? É um processo. Então as pessoas elas têm que entender também isso. Né? Que a fé ela tem que ser construída, eu tenho que buscar. E se o fiel católico entendesse isso, ele ia ter mais conforto, ia ter mais paz no coração, se ele buscasse. Eu tenho uma outra dúvida que eu sempre falei, que é a questão, eu sou envolvido com música, né? A Quatro Ventos é uma empresa já há 20 anos em Campos, e como católico, são críticas, não é crítica de maneira isolada, são críticas que eu vejo que podem ajudar de certa maneira. Vou te dar o exemplo do grupo de oração que eu frequento, que é o que o senhor faz nas quartas-feiras. Os evangélicos, eles investem muito mais em música do que os católicos. E muitas das vezes eu presencio que no grupo de oração, além da questão do sermão, que é o momento mais importante, ou da Santa Missa, ou do grupo de oração, mas basta tocar uma música que muitas vezes você é muito mais tocado naquela hora da música. E eu sinto, pelo menos em Campos, não há um investimento na parte católica em música. E músicas que eu digo na própria Santa Missa, ou seja, maior investimento nos músicos católicos. E você vai na igreja evangélica, o investimento em relação à questão musical das igrejas, seja da Assembleia de Deus a Universal, a qualquer outro tipo de segmento, muito mais avançado. Eu falo isso por causa da empresa. Se você pegar grandes artistas de nível nacional e pegar católicos e evangélicos, existe uma gama de evangélicos infinitamente maior, conseguindo chegar mais nas pessoas do que os católicos. A gente teve Padre Marcelo Rossi, que foi um grande incentivador do católico, Padre Fábio de Mello depois, e outros mais, mas não veio uma remessa com investimento pesado para que isso ajudasse também a igreja, de certa maneira. Eu não falo financeiramente, mas buscando mais fiéis para a igreja, consolidando mais fiéis para a igreja. O senhor concorda com isso? Sim, eu concordo. E também concordo e te explico como que essa situação, realmente a igreja ela não investe muito
ainda já melhorou muito, mas está muito devagar, né? O Concílio Vaticano II foi o grande momento na igreja, na história da igreja. Isso eu estou falando, vamos colocar aqui 1960, por aí, década de 60, Concílio Vaticano. Antes era a figura do padre, e não era errado. Era a figura do padre, porque o padre era aquele que comunicava e ele era o Moisés, que subia ao monte para fazer a oferta do sacrifício do povo. E as pessoas ficavam lá embaixo. Então, a igreja era centrada na figura do padre. Não deixou de ser assim. Mas hoje o padre, ele não é só aquele que comunica com Deus. Ele comunica com Deus e ele comunica com o povo. O padre, ele se tornou hoje um comunicador. E agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos dar uma estrutura disso, formar isso, que não vai ser de um tempo, né? Nós temos tantos padres idosos que não vão ter essa capacidade. Você acredita hoje um padre mais idoso fazendo isso que a gente está fazendo aqui? Ele até tem vontade, ele até entende que precisa, mas ele não tem habilidade, né? Para estar nesses meios. Ele vai estar ali fazendo aquilo que ele foi formado para fazer, porque ele foi formado num seminário que era assim. Hoje já está mudando. Hoje nós temos padres à frente do seminário, inclusive aqui em Campos, né? O padre Alexandre, o padre Rafael, o próprio padre Murialdo, são padres jovens. Comunicadores. Nós temos 3 comunicadores que estão ensinando os nossos futuros sacerdotes a grande graça que é da comunicação. O que é a música? A música é a melhor maneira da gente comunicar. Né? Você sabe disso. Você falou, deu exemplo no grupo de oração. Quando a pregação, a gente está vendo que ela não está indo, é só tocar uma canção. Né? Eu vejo várias vezes o senhor fazendo isso. Isso acontece com todos nós, porque através da música, a música ela surgiu na igreja, né? As notas musicais, ela surgiu na igreja. Davi, o rei Davi, músico, porque ele tocava a harpa e aliviava o coração do rei. Então, a música ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar. E a igreja está entendendo isso e a gente está indo, ainda que passos lentos. Eu falo isso de maneira muito respeitosa, porque sou católico e quero cada vez mais com que as pessoas tenham prazer de ir à missa, prazer... Hoje eu falo do grupo de oração, as pessoas ficam 2, 3 horas, 3 horas e meia, começa às 6h30, termina às 10. Vou te dar o exemplo do que eu frequento. E as pessoas estão ali com prazer, ficam ali com prazer, sem ficar olhando o relógio, que infelizmente muitas vezes acontece, mas no grupo de oração isso não acontece. E isso é muito mérito do senhor, da maneira do senhor se comunicar, da maneira do senhor prender a atenção para as pessoas prestarem atenção na palavra, ou seja, naquele recado que o senhor está dando, que na verdade você está sendo usado por Papai do Céu ali para estar transmitindo isso para as pessoas. Fala um pouquinho para a gente como que está a vida hoje do Alex, onde é o grupo de oração, como é que funciona isso? Então, hoje, né, o grupo de oração nós temos 2 momentos. Toda terça-feira, às 20 horas, acontece na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Foi onde começou tudo, Alex? Não. Aonde começou tudo em Campos foi na Igreja São Francisco. Isso 1990. Meu Deus, tem tempo. Tem um cadinho de tempo, é história. Então, hoje... São Francisco é aquela... Na 13 de maio. Na 13 de maio, que é a... Minha mãe chama de gruta. A igreja, sim, a igreja da gruta. Minha mãe gostava muito dali, a gruta. Então, às terças-feiras no Sagrado Coração de Jesus e às quartas-feiras nós estamos às 20 horas também na Igreja Mãe dos Homens. Por que a Igreja Mãe dos Homens? Depois que eu comecei na São Francisco, a São Francisco logo ficou muito pequena. E aí eu fui para o Salesiano, e o Salesiano foi quando a gente ficou muito conhecido, né? Que deu muita gente. Aí depois eu vim para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Né? Saí porque o Salesiano também acabou ficando pequeno. Aí encontramos uma acolhida com o padre Murialdo e o Monsenhor Paulo no Sagrado Coração de Jesus, mas ficou um povo lá que não conseguiu vir para cá. A Igreja Mãe dos Homens foi justamente para isso. Para acomodar essas pessoas. Aquelas pessoas de idade ali da Pilinca, né? São Caetano. E já tem pretensão de outro dia? Então, se tudo der certo, quinta-feira, lá no espaço da comunidade Aliança Eterna. Né? Ali é um lugar que realmente é diferente. Ali é. É diferente.
eu não sei explicar, mas eu me sinto muito bem naquele local. Não, Muito muita bem. gente ali, Muito muita bem. gente fala isso. Muito bem. É, É um lugar simples, é, uma estrutura muito menor Sim. em relação à estrutura do que a própria Mãe dos Homens, o Sagrado Coração de Jesus nem se fala, até pelo Uhum. tamanho da igreja, mas é um lugar diferente, é abençoado. Não sim. que os outros não sejam, mas Sim. ali tem alguma coisa diferente. É. Talvez por lembrar muito, né? Que eu digo que ali é a casa de Maria, né? Casa de Nazaré, onde Maria viveu com Jesus, viveu com José. E a gente não quer mudar muito essa característica de ser um ambiente simples, para lembrar esse ambiente de Nazaré, que era um lugar que era simples e que tinha tudo, porque tinha Cristo. Eu vou falar uma curiosidade pro senhor. Há pouco tempo isso, há pouco não, já tem um tempo já, eu não fui durante o verão, mas eu ia antes. E as pessoas ficam muito, me questionam muito, me perguntam muito. Você é católico? E eu sempre falo que eu sou católico, mas eu acredito que só Deus salva, só Deus cura. Tenho um carinho e uma gratidão por Nossa Senhora que eu não sei explicar. E todo domingo, Alex, eu vou à missa e vou ao culto da segunda igreja. Uhum. Só não fui nesse período agora de verão e durante a pandemia, mas há 6 anos praticamente eu vou todo domingo no culto da segunda igreja e antes vou à missa. Uhum. E aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque eu me sinto bem nos dois lugares. Então, enquanto o padre não me expulsar da missa e enquanto o pastor não me expulsar do culto da segunda igreja, irei nos dois. Que nós não vamos expulsar você. E eu vou te falar, eu me sinto bem nos dois lugares. Sim. Agora, 3, porque também já tem algum tempo, também já faço parte lá do grupo de oração. Então, eu acho que Deus, ele, pelo menos a minha concepção, todos nós temos erros, somos falhos, mas o que Deus menos quer é religião. Deus quer que a gente pregue a palavra dele e ajude as pessoas, de uma maneira geral. Isso é o que eu aprendi da minha mãe. Uhum. Apesar de diferente de mim, porque quando eu comecei a ir no culto da segunda igreja, ela de vez em quando dava uma puxadinha na minha orelha. Você tá indo, não tem nada contra você ir, mas você tá indo na missa? Eu falei, não, mãe, tô indo na missa. Fica tranquila que não vou deixar de ir à missa, não. Que aquela ali, se eu conhecer, é católica, Sim. mas católica. Mas católica. Terço, devoção fiel à Nossa Senhora. Eu vou confessar a vocês, minha mãe fez um terço de madeira só para poder fazer todos os exames que não poderiam entrar de terço. Minha mãe só tirava o terço para tomar banho. Eu desafio qualquer foto da minha mãe dos últimos 10 anos, seja em momento político, festa, evento de lazer, que minha mãe não tivesse o terço na mão. Desafio qualquer um me mostrar uma foto. Sim. Sempre com terço de madeirinha na mão dobrado. Aí no último ano dela doente, ela não era um terço normal, mas tinha aquelas pedrinhas. E aí não podia fazer o PET scan, que é um exame complicado. Ela fez um específico só de madeira. Então, quando ela entrava pro PET scan, ela falou assim, é só de madeira, pode ficar tranquilo. Aí o médico já autorizava. Já autorizava. E eu acho muito isso. Se o senhor tem uma função na vida das pessoas, todo mundo que passa pelo grupo de oração fica. Quando não fica, sente saudade de ir no grupo de oração. Eu vejo várias pessoas, rapaz, eu tô sem ir, Alex, eu preciso voltar. Ou seja, isso deve ser muito gratificante. Sim, é muito bom. É muito bom a gente saber que nós podemos ajudar as pessoas, principalmente nos tempos que estamos vivendo, a ter um pouquinho de esperança. Todo mundo está sofrendo muito porque a vida das pessoas acabou se tornando assim difícil demais, né? Então, se você hoje pode ser um instrumento, né? Uma ponte para fazer com que aquela pessoa que está sofrendo caminhe por você para ela chegar um pouquinho no lugar do descanso, do alívio, isso é gratificante, né? Toda forma de ajuda hoje, tudo que pode ajudar, tudo aquilo que pode dar uma força para o ser humano, te dá uma alegria. Tem uma frase que eu sempre falo, eu acho que isso reflete muito as pessoas hoje. Muitas vezes quando fala de ajuda, todo mundo fala em dinheiro. Uhum. E muitas das vezes as pessoas podem ajudar independente de dinheiro. É visitando um asilo, Sim, claro.
é fazendo qualquer outro tipo de ação que não só remete a dinheiro. Você fala para uma pessoa, pede ajuda, a primeira coisa que a pessoa pensa é em dinheiro. E pô, quantas pessoas necessitam de atenção, de carinho, de ouvir? Ouvir. Muitas vezes você tem um tempo e as pessoas querem... Às vezes você está com uma pessoa dentro da sua própria casa que só precisa ser ouvido. Só. E as pessoas não... E essa oferta, Elinho, né? Hoje é tão difícil você encontrar alguém que te escute, alguém que faça uma visita, alguém... Hoje parece que é até mais fácil. Não, toma aqui, compra uma coisa. Isso é fácil. Né? A maior oferta, a maior ajuda hoje é você dar um abraço em alguém, é você ouvir alguém, às vezes nem falar nada. Quantas vezes eu vou visitar alguém no hospital, eu não falo nada, eu só escuto. A pessoa queria te ver também muitas das vezes e ouvir. Ouvir não, ser ouvida. Um né? abraço, né? Isso é muito importante. Esse tipo de ajuda hoje faz toda a diferença. Né? Estamos encerrando nosso bate-papo. Falei com você que era rápido, que era muito rápido. Bom. Obrigado, Papai do Céu, continue abençoando a vida do Senhor, porque o Senhor continue sendo bênção para tantas pessoas. Isso eu falo porque eu faço parte dessas pessoas. Eu saio do grupo de oração realmente renovado. Não é fácil, realmente a vida ela se tornou... Eu acho que a vida é fácil. O homem que complica a vida. E nós, homens, estamos complicando uma coisa que não era para ser tão difícil, mas o homem acaba complicando muito a vida. Então, que o Senhor continue abençoando, sendo bênção, sendo um instrumento de Deus para que essas pessoas possam se amar mais, se respeitar mais, entender mais o propósito da vida de Deus. Então, muito obrigado. De coração mesmo. Nossa, eu que quero agradecer o convite, né, a você. Quero ainda trazer uma coisa que você falou aqui na nossa conversa, sobre a questão assim que você colocou da política, né? Eu volto a reafirmar aquilo que os seus pais falaram para você, né? A política ela precisa mais do que nunca de pessoas que têm um bom coração. Às vezes fala assim, fulano vai entrar lá, vai se corromper, vai mudar, não sei o quê. Se nós não tentarmos, se não houver pessoas que tenham um bom coração e fiquem com medo, fugindo por causa dos desafios, aonde nós não temos desafio ali. Na vida religiosa, eu tenho desafios. Né? Podemos nos corromper também? Podemos. Então, o desafio que pode tocar a sua vida, pode tocar a minha vida e de qualquer um. A diferença está em tudo que nós conversamos, no seu temor a Deus. É esse temor a Deus. Mas posso dizer, existe uma palavrinha que você tem muito, que os padres têm muito, e eu vivo isso na pele, chamado renúncia. Renúncia. Porque é missão. Muitas pessoas falam, você é um empresário, 20 anos, ou seja, você não precisa da política para sobreviver, você tem como tocar a sua vida. Só que o que eu escolhi de missão para a minha vida, eu não digo isso felizmente, eu preciso que a política esteja envolvida, porque é algo que é muito maior do que eu posso fazer como empresário. Então, a palavra é renúncia, muitas das vezes são escolhas difíceis que a gente tem que fazer, mas eu tenho essa missão junto da minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe, que não está mais aqui. E é muito bom ouvir isso. Aqui toda missão, ela vai ter o quê? Ela vai ter renúncia. Jesus, ele viveu a missão dele e ele teve que renunciar. Né? Então, eu quero, assim, agradecer muito a você, sua equipe aqui, agradecer o pessoal que te acompanha, que te segue aí nas redes sociais, no canal, e dizer que você pode contar comigo, irmão, tá bom? Que Deus abençoe muito você, abençoe sua missão, te fortaleça, que você nunca desista. Que você encontre em Jesus a força todo dia para continuar. Amém. Tá bom? Amém. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo. Hoje no Pode Falar com meu amigo Alex. Frequentem o grupo de oração, seja na Aliança Eterna, seja na Sagrado Coração de Jesus, na querida Igreja Mãe dos Homens. E semana que vem tem mais Pode Falar podcast com Elinho Naim.